Olá, eu sou a Alma Matos e esse é o canal da Estrega Luna. Hoje nós vamos descobrir se você aí do outro lado é uma bruxa ou não é. Essa é uma questão que sempre se apresenta na minha vida, né? Muitas pessoas vêm me perguntar como que eu descubro se eu sou bruxa, se eu não sou bruxa, né? Quais os sinais, quais os sintomas aí. E às vezes não é muito fácil de você identificar. Em outras questões já é algo muito claro, principalmente se você vem de uma família, né, que praticava magia. Às vezes a sua avó, a sua bisavó, a sua trisavó, a sua tetravó, ou até mesmo a sua mãe aí, né, que nem precisa ir numa geração muito longe, ela praticava magia. Então, muitas vezes você carrega isso na sua descendência, na sua linhagem, no seu gene, no seu DNA. Outras vezes, nem sempre, tá? Outras vezes a gente percebe que não é muito simples de você estar identificando, e aí a gente apela por questões que já mencionamos lá no primeiro vídeo, que seriam os dons, tá? Muitas vezes você carrega dons desde a tenra idade aí, né? Desde a infância você tem dons especiais, e quando eu digo dons, não é, essa pessoa tem o dom de falar bem em público, né, tem uma oratória incrível, é inteligente, tem, né, capacidades, assim, intelectuais. Não, eu tô falando, assim, de dons que não são competentes à maioria das pessoas. E também não são comuns, não é uma coisa que você encontra em qualquer lugar, né, eu falo de vidência, de clarividência, de clareaudiência, né, de telepatia, de comunicação com animais, né, então são coisas assim que você vai percebendo na sua vida e vai tendo isso como um indício que você é uma bruxa. Outra questão seria a intuição, né, a bruxa tem uma intuição muito forte. Eu sempre digo que é impossível você enganar uma bruxa, porque ela sempre sabe o que você está escondendo, o que está oculto na situação. Então a bruxa, ela sempre tem algo que fala mais alto, às vezes até grita, e faz com que ela perceba certas coisas e veja coisas que ninguém está vendo, né? E muitas vezes ela não sabe nem explicar o porquê que ela está pensando assim, o porquê que ela chegou nessa resolução, né, o porquê que ela acredita que seja isso, e é a sua intuição, né, e muitas vezes quando uma bruxa deixa de seguir a sua intuição, ela se dá muito mal, né, às vezes ela sente que não é para ir em um determinado lugar, ou sente que é para se afastar de uma determinada pessoa, e ela mantém essa conexão, ou vai até esse lugar e coisas negativas acontecem. Então, uma bruxa nunca deve ignorar a sua intuição, porque ela está aí. O terceiro ponto seria a conexão com a natureza, né? A bruxa, por si só, ela tem uma conexão com a fauna e com a flora que para ela é fundamental, né? A bruxa tem a natureza como um santuário, como um templo divino, onde ela se conecta, onde ela se sente plena e muitas vezes se nutre dessa natureza para lidar com as coisas do cotidiano, ou até mesmo para se sentir melhor, ou para encontrar as respostas que tanto precisa, né? Então, essa conexão é algo natural, mas é algo fundamental na vida de uma bruxa. Uma bruxa que não gosta da natureza não é uma bruxa, tá? O quarto ponto seria a rebeldia. A bruxa e o bruxo, vamos colocar o bruxo aqui, né? Porque os homens também têm sua importância aí, não vamos esquecer deles. A bruxa é rebelde. É rebelde, ela não aceita as coisas como elas são, elas sempre estão procurando o porquê das coisas e como elas poderiam mudar, transformar, melhorar ou até mesmo anular situações que não são favoráveis, que não são justas, que não são verdadeiras e que são prejudiciais, não só a ela, mas as pessoas à sua volta. Então, o bruxo, ele, apesar de fazer as suas regras, ele gosta de fazer as coisas de uma forma honesta, de uma forma correta.
e ele não aceita de forma nenhuma aquilo que é injusto, aquilo que não é verdadeiro. Tá? E essa mudança, ela ocorre sempre pela sua verdadeira vontade, né? A verdadeira vontade, a gente vai ver mais pra frente, que é essencial para magia, né? Se você não tem uma verdadeira vontade, nada na sua vida se transforma, né? E tudo sempre fica na mesma. Então o bruxo, ele carrega essa verdadeira vontade até mesmo nos seus atos triviais, né? Atos que a gente faz no cotidiano, desde de uma questão de não concordar com isso ou com aquilo, ou não aceitar fazer certas coisas por serem abusivas, né? Ou perceber que tem pessoas numa situação negativa e não tomar uma posição, né? O bruxo sempre vai ser um rebelde e sempre vai remar contra a maré. Por último, mas não menos importante, a bruxa é magnética. Magnética para tudo, tá? Ela é magnética para atrair pessoas, coisas. A bruxa, ela atrai para si naturalmente aquilo que deseja, né? Ela tem um poder de magnetizar as coisas que lhe é natural. Tá? E é uma questão absurda, porque às vezes ela pensa em algo e pensa com tanto afã naquilo que deseja que aquilo acaba acontecendo, aquilo acaba nas mãos ou no caminho dela. Então é isso, tá? Eu agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui e logo mais eu trarei mais vídeos. Se você quer que eu continue gravando e trazendo informações, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e me acompanha, me ajuda a crescer para que eu possa continuar aqui te informando e até mesmo respondendo as suas questões. E agora me diz aí, você é ou não é uma bruxa? Um beijão e até mais!